Presidente Paulo Faria. Meu nome é Silvio Nascimento, eu sou ator há 33 anos, basicamente, e sou presidente da Associação Angolana de Cinema e Audiovisual, Aproxima. Vou tentar ser menos extensivo para tentarmos chegar a alguma conclusão. O censo de 2024 disse que em Angola nós somos aproximadamente 36 milhões de angolanos. Este censo prova que coisas que o meu colega Toninho Frampelho diz, que a minha atenção vai para as televisões públicas em Angola. Começamos com a televisão pública de Angola, TPA, vamos para a TV Zimbo, vamos para a ZAP, temos outras televisões em Angola. As televisões em Angola, de alguma forma, estão a assassinar a cultura angolana a nível de conteúdos nacionais. Nós temos que usar as palavras como elas realmente são. Porquê? Porque a última novela angolana produzida em Angola, que promove a cultura, eleva a elevação até patriótica de Angola, foi produzida em 2001. Ou seja, atualmente a novela que dá na televisão pública após o telejornal, após o caríssimo Ernesto Bartolomeu terminar o telejornal e nos mandar dormir ou então ter uma boa noite, a novela que dá é uma novela chinesa na TPA, na televisão pública de Angola. É uma novela chinesa. Sinto que existe aqui muita gente que está atônita porque não sabia disso. Para mim é muito grave, porque essas novelas já dão há alguns anos. No entanto, essas novelas despromovem completamente a cultura nacional. E a novela que dá em Angola a nível nacional, uma novela de 2001, estava a dizer, que é Reviravolta. Estamos em 2025. Ou seja, aquela novela que foi feita há 24 anos atrás não fala com o angolano de hoje, não fala dos nossos problemas sociais, não fala das nossas soluções sociais, não fala do caminho que nós queremos seguir. 50 anos depois, nós estamos a assistir a uma novela de 24 anos atrás. No entanto, como produtor de cinema angolano, que promove Angola a todos os níveis, fora de Angola, por onde nós passamos, nós produzimos muitos conteúdos angolanos. O que parece dá a intenção de que os angolanos não produzem, não temos capacidade de o fazer. A única televisão que promove o conteúdo angolano é uma televisão estrangeira, que é a DSTV. Tem uma novela que nós acabamos de produzir a partir de 2021, com 280 episódios cada temporada. E nós produzimos 3 temporadas, uma novela angolana. No final das contas, abriu-se um canal de televisão chamado Quenda Magic, que se produz, nos últimos 3 anos, produzimos 8 conteúdos angolanos. Só nas televisões públicas angolanas é que nós não temos espaço. Essas televisões, quando produzem esses conteúdos, e eu sou parte disso, sou produtor executivo de uma dessas produções, nós albergamos mais de 300 jovens a nível direto. Damos mais de 300 postos de trabalho a nível direto e mais de 1.800 postos de trabalho a nível indireto. Pagamos alguns salários de entre 1 milhão a 150 mil kwanzas. Pagamos às vezes 30 mil kwanzas para conteúdos diários, para aquelas pessoas que fazem participação diária, o que significa que durante esses 3 anos nós temos estado a dar postos de trabalho para vários jovens angolanos. E vou me ater novamente à televisão pública. Se as televisões públicas em Angola não produzem conteúdo angolano, não nos permitem vender conteúdos angolanos às televisões ou termos uma participação com uma participação de género, termos a possibilidade de meter os conteúdos em Angola e recebermos tempo de antena, nem com tempo de antena as televisões querem negociar connosco. Nós já tivemos como Associação Angolana de Cinema e Audiovisual já entregamos um memorando de entendimento para que nós temos conteúdos, queremos oferecer às televisões. Nem com isso as televisões recebem esse conteúdo. É grave, é extremamente grave. Ou seja, alguma coisa não está certa. Nós estamos a levar conteúdos angolanos para promover
edificar a cultura angolana com as nossas roupas, as nossas vestes, a nossa forma de falar, o nosso vocabulário e trazendo posto de trabalho para essas pessoas. As televisões públicas estão-nos a dizer não queremos angolano. Gostamos muito dos chineses, gostamos muito dos turcos, gostamos muito dos brasileiros e gostamos muito dos portugueses. Nós não somos xenófobos, nem um bocadinho, mas somos muito angolanos. Então a minha questão é, se nós não temos espaço nas nossas televisões públicas, quem somos nós? E agora vou falar de valor financeiro. Essas produções angolanas, da qual eu podia provar-vos aqui com vídeos, que temos vários, são conteúdos. Nós temos uma novela, por exemplo, de 56 episódios por temporada e temos mais de 5 já escritas, 5 temporadas, o que equivaleria a 1 ano e meio de conteúdo angolano, a falar para angolano. Essas produções custam em torno de 200 milhões de kwanzas por temporada. 200 milhões de kwanzas por temporada. Nós não temos a possibilidade em Angola de, com 200 milhões de kwanzas, falar de angolano para angolano quem nós somos. Mas, no entanto, nós temos concursos de Miss em Angola, Sentes Primor, a beleza da mulher angolana. Temos concursos de Miss em Angola, que se promovem esses concursos com um prémio de carros de 20 milhões de kwanzas, 20 milhões de kwanzas de prémio, e mais o conteúdo nas festas, no evento, equivalente a 30, 80 milhões de kwanzas, e nós já participamos em muitos desses eventos como produtores desses eventos. Ou seja, nós não conseguimos gastar 200 milhões de kwanzas para um conteúdo audiovisual. Estou a falar de séries que têm mais baixos. Nós temos conteúdos de 10 milhões de kwanzas que nós podemos meter na televisão. Não conseguimos ter conteúdos a esse valor nas televisões públicas da Angola, televisões comerciais angolanas, mas conseguimos gastar dinheiro noutras coisas. Então, eu vejo a promoção e fomento das atividades artísticas e culturais. No dia 1 de dezembro, eu vou com um grupo de angolanos levar, por custo próprio, muitas vezes, vamos para o Brasil, promover Angola para um maior mercado de cinema e audiovisual. Eu vejo aqui 492 milhões de kwanzas. E muitas das vezes nós vamos sem 1 milhão de kwanzas para isso. Hoje mesmo que vos falo, que eu disse que me atrasei um bocadinho por causa de uma atividade de cinema, eu paguei 100 mil kwanzas para que as pessoas assistissem cinema no Cinemax. Eu paguei para que as pessoas pudessem assistir aquela sala de cinema, porque as salas de cinema estão vazias. E falando em salas de cinema, não sendo muito extensivo, as salas de cinema que nós temos em Angola, as que existem, porque as que existem, de alguma forma, estando com alguns particulares, mas são nacionais também, porque as outras são igreja e são salões de festa, tal qual as salas de teatro, como a LASP. Muitas vezes já nos dividimos entre o texto e ouvir a música do Kuduro que ouvimos lá fora, já nos dividimos várias vezes. No entanto, essas salas são igrejas, são outras atividades que nós todos vemos, todos nós, os Odeons da vida. Eu sou do Lubango, nasci e cresci desde o Lubango, que eu vejo o Odeon em 1997 a ser transformado em igreja, e todas as outras depois assim foram transformadas. Mas estava a dizer que essas salas de cinema, eles cobram, a sala de cinema angolano cobra-nos 70% da bilheteira. Ou seja, se nós tivermos um filme que valha 10 milhões de kwanzas, quando nós produzimos um filme de 10 milhões de kwanzas e tivermos a receita de 10 milhões de kwanzas, a sala de cinema vai nos pedir 70%, 60%. Ou seja, ficam eles com 6 milhões de kwanzas e nós com 4 milhões de kwanzas. O que significa que daqui a mais 3 meses, quando quisermos produzir outro filme, nós vamos mendigar os próximos 6 milhões de kwanzas. E os artistas não têm direito a crédito, não têm possibilidade à promoção, não têm possibilidade a conseguir esse dinheiro. E eu, quando vejo 492 milhões de kwanzas para a promoção do fomento das atividades artísticas e culturais, a minha questão é: quais são essas promoções? Que fomentos são esses? E nós, que várias vezes promovemos a Angola, e as nossas redes sociais são prova disso, não vemos isso em lugar nenhum. Então eu queria também sugerir
para, pelo menos este ano, 200 milhões de kwanzas para a promoção do cinema em Angola. Eu provo por A mais B o que é que o cinema pode fazer. O cinema angolano, as artes, na verdade, são sem desprimor ao lado político, mas nós somos diplomatas culturais do país. Onde nós vamos, nós não conhecemos mais o Brasil, não conhecemos mais a América, não queremos todos ir, ou muitos de nós ir para o Dubai, ir para Nova York, porque conhecemos a política de Trump ou a política de Mohamed. Nós conhecemos a cultura desses países que são promovidas em audiovisual. Quando eu ouço falar sobre turismo, desenvolvimento, falamos muito sobre a questão da diversificação da economia e promover Angola com o turismo. A minha questão é, como é que nós vamos promover turismo sem visão? Com todo o respeito para todas as pessoas, não temos como ser invisuais nesse sentido e não ver a cultura angolana, não vermos as vendas da Tunda Vala, vermos a Serra da Leba, vermos as quedas do Calandula em Malanja, vemos a palanca. Não temos como mostrarmos para outras pessoas lá fora que Angola existe sem audiovisual. Então, uma questão extremamente estranha para mim é promover o turismo. Estamos a ver hoje cada vez mais o turismo com desenvolvimentos financeiros bons, sem estar acoplado à cultura. Então, sem querer mesmo mais me alongar, a minha questão vai seriamente para as televisões públicas. Senhores deputados, senhores representantes e advogados do povo, o povo angolano quer assistir conteúdo angolano e mais uma prova eu lancei um casting, esse mesmo para terminar, lancei um casting para termos mais atores angolanos na televisão pública com uma produção que eu vou fazer, eu e mais algumas pessoas. Os dados são, em 7 dias, nós recebemos 12 mil vídeos para candidaturas para serem atores. 12 mil. Dos 12 mil, nós conseguimos filtrar para 400 pessoas numa produção que nós só precisamos de 10. Ou seja, esses 2 mil angolanos que se candidataram, que muitos deles são... 12 mil? Sim, esses 12 mil angolanos que se candidataram, muitos deles vão ficar na penúria, vão ficar no querer fazer e só não poderão fazer porque a televisão pública de Angola, as televisões públicas e as comerciais preferiram ou preteriram Angola, preferindo a China, a Turquia e outros países. O problema nem é esses países estarem connosco a nos abraçarem, não. É que é um desenvolvimento que nós estamos a dar num outro país em detrimento do nosso. E a questão é, meus irmãos, vamos só fazer aqui uma análise muito rápida. Quando a Turquia, a China, entre outros, que várias vezes até temos parcerias com esses países e entendemos nós, como angolanos, essas parcerias que podemos vir a ter, promovem, eles às vezes até nos oferecem esses conteúdos, eles não estão só a nos oferecer conteúdos, eles estão a transformar-nos a todos nós comerciais e estão a nos aculturar, sendo a aculturação muito grave. Todos nós que lembramos antes de 75, lembramos como é que nós fomos colonizados por um outro povo que hoje somos irmãos, né? Foi há bem pouco tempo. Então, como é que nós hoje, nas nossas televisões, temos esses conteúdos? O que é que esses conteúdos fazem? Para que as pessoas, como estão às vezes distraídas, e eu ouvi aqui o alvoroço, afinal, nós vemos conteúdos angolanos, em vez de conteúdos angolanos, não vemos isso. Nós começamos a nos odiar um bocadinho mais, porque não conseguimos fazer a união de Cabinda com Nena do Mar ao Leste, porque quando vemos um angolano na televisão, até cria cacofonia, porque o que ele diz é a candeira de sentar e a candeira de mulher do cão. Nunca ouvimos isso de ninguém, não ouvimos ninguém falando dessa maneira. Por quê? Porque nós não... Sim, porque nós não vemos isso nas nossas televisões. Então, o que é que eles fazem? Depois de meterem esses conteúdos nas televisões, nós vemos a Turquia Airlines a aterrar em Angola e Chinas e coisas do género. O que é que acontece com todos nós? Depois de nós vermos as novelas chinesas, turcas, entre outros,
nós vamos para os países deles fazer compras para trazer até as nossas casas, o que significa que todos nós estamos a ser usados a desvalorizar Angola até comercialmente, não dando postos de trabalho aos jovens, não tendo cultura para os angolanos e nos desvalorizando um bocadinho mais. E todos nós estamos a ver sem ninguém para fazer nada. Então, essa é a minha dissertação. Agradeço a atenção, Sr. Presidente e a mesa de deputados também presente e todos os colegas aqui. Meu nome é Silvio Nascimento, Presidente da Aproxima, Associação Angolana de Cinema e Audiovisual, que tem muito para dar por Angola, mas ninguém nos está a permitir fazer isso.